Carlos Mazzotti nasceu a 28 de maio de 1887, na cidade de Lonato, província de Brescia, região da Lombardia, perto do lago de Garda, na Itália. Eram seus pais Felipe Mazzotti, padeiro, e Armida Samaeli Mazzotti, de prendas domésticas. Quando Carlos tinha 10 anos, os Mazzottis imigraram para o Brasil, atraídos pela miragem de uma vida melhor. Aqui nasceu seu outro filho, Américo, a 14 de agosto de 1901. Sua primeira residência no Brasil foi em Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, entre a Caetés e a Avenida Santos Dumont. Aos 15 anos, Carlos consegue seu primeiro emprego na imprensa oficial. Antes apenas ajudava o pai na entrega de pão à clientela. Entusiasmado com sua ocupação e pondo à prova suas habilidades inatas, construiu um prelo de madeira onde imprimiu o primeiro jornal em língua estrangeira editado em Belo Horizonte, Um Fiore. Em 1917, então em outro endereço, a Rua da Bahia, Carlos ainda mantinha a tipografia, mas em sua loja também fazia molduras e montava quadros, além de vender jornais e revistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os periódicos chegavam a Belo Horizonte pelo noturno da Central, e Carlos fazia seus empregados aguardarem a passagem do trem pela Ponte do Saco, de onde lhe eram jogados os volumes com jornais que assim eram vendidos antes dos demais concorrentes. Quem o iniciou nesta arte foi Aristides Junqueira. Com ele e também Higino Bonfioli, de quem mais tarde seria sócio, Carlos adquiriu gosto pelo ofício. Indo a Guaranésia, a serviço e hospedando-se no Hotel Central, simpatizou-se tanto com a cidade e sua gente que resolveu mais uma vez transferir sua família para lá. Carlos alugou casa e esperou a chegada dos seus, o que se deu a 29 de agosto de 1923. Américo providenciou a mudança, feita através da estrada de ferro mogiana. O cinema. Foi em uma de suas idas a São Paulo, onde adquiriram material fotográfico, que os Mazzottis compraram uma câmera que, por apresentar um defeito na objetiva, foi-lhe oferecido por um preço bastante compensador. Depois de paciente e demorado trabalho, com poucos recursos, eles conseguiram recuperá-la e passaram a filmar familiares e cenas documentais do centro de Guaranésia. O primeiro trabalho por eles feito denominou-se Guaranésia Pitoresca, produzido com a ajuda de fazendeiros da região. Era um documentário de uma parte, com mais ou menos 10 minutos de projeção, no qual Carlos havia sido diretor e Américo fotógrafo. Foi provavelmente filmado em 1924. As primeiras cenas registravam a apresentação dos Mazzottis. Carlos era mostrado de costa, virando-se lentamente para a câmera. Depois era a vez de Américo, sendo de se notar que ambos trajavam ternos idênticos. Em seguida, começava o documentário propriamente dito, com alguns visitantes chegando a Guaranésia em um automóvel com capota arriada. Em determinado ponto, uma colina, o carro parava e um dos passageiros, a filha mais velha de Carlos, levantava-se e, empunhando um binóculo, olhava o panorama, acompanhando a linha do horizonte. A câmera, então, mostrava o que ela via, a vista geral da cidade, como que observada mesmo por um binóculo. Os planos seguintes eram dos jardins,
das principais ruas e melhores prédios, igrejas e fazendas vizinhas. Guaranésia Pitoresca foi exibido no cinema local com sucesso, embora não comercialmente. Depois dessa primeira tentativa, os Mazotes filmaram em outras cidades, Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, São João da Boa Vista. Nessa época, já fora fundada a Mazote Filme, cujo logotipo era um círculo, no interior do qual estava a letra M. Bem no centro desse círculo havia um retângulo com a palavra filme e embaixo o nome Guaranésia. A ideia de fazer um longa-metragem de ficção surgiu para os Mazotes a partir do momento em que receberam uma carta do diretor Eugênio Centenaro Querriga, americano radicado no Brasil, que já havia feito alguns filmes em São Paulo. Depois de algum tempo, pelo Expresso de São Paulo, Querriga chegou a Guaranésia. É provável que a sua ideia de filmar um longa-metragem tenha logo sensibilizado os Mazotes, pois Querriga não voltou a São Paulo sozinho. Os dois seguiram com ele, enquanto um estúdio já começava a ser construído no lote ao lado da casa de Carlos. Na capital paulista, foi comprado todo o material necessário: refletores, filmes virgens, negativos e positivos, produtos químicos para revelação e fixação, maquiagem dos atores e até um megafone. Também em São Paulo, foram contratados os artistas principais. O galã foi Roberto Rodrigues, que já tinha experiência em cinema. O principal papel feminino foi entregue a uma moça de nome Isaura, de nacionalidade portuguesa, que trabalhava no teatro de variedades sob o nome de Djani de Loti, mudado por Querriga para Lilian de Loti. O próprio Querriga foi o vilão, também com o pseudônimo de Willy Gautier. E duas das filhas de Carlos, Lídia e Miriam, atuaram com o sobrenome afrancesado, Clermont. Foi Querriga quem propôs aos Mazotes o argumento e roteiro de Corações de Suplício, aliás, escritos lá mesmo em Guaranésia. Ao que parece, foi feito sem problemas, por ser uma história simples com final feliz, como se usava na ocasião. O filme foi produzido por Fernando Máximo, gerente do Banco Campos Lima e Companhia, embora as primeiras despesas tenham sido custeadas pelos Mazotes. O laboratório era na casa de Carlos. Os filmes eram presos com taxinhas em duas rodas de madeiras enrolados e mergulhados nos banhos, através de movimentos giratórios manual dessas rodas cilíndricas. A lavagem era feita posteriormente no quintal, onde outra banheira fora construída.